Fala galerinha do sétimo, eu sou o seu professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal GeoFácil e estou vindo aqui para facilitar a sua vida. Hoje estamos fazendo a explicação do conteúdo da segunda semana do PET 4. Esse é o vídeo, como eu já disse, de explicação do texto, do conteúdo, tá bom? Página 76 e hoje a gente vai falar sobre o quê? Nós vamos falar aí sobre alguns domínios morfoclimáticos. Nós já começamos a ver um pouco sobre isso na primeira semana do PET e agora na segunda semana a gente vai adentrar a alguns específicos aqui. Tudo bem? Só que antes de mais nada, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu super like. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Você se inscrever, você não vai gastar mais do que 5 segundos. Bora lá? Hoje eu vou tentar explicar para vocês. Para você ter ideia, a gente vai falar sobre o bioma ou domínio morfoclimático amazônico, o cerrado e os mares de morro. Só que eu não estou pensando em fazer leitura e tal, vou tentar explicar por outras maneiras, tá? O domínio morfoclimático amazônico, né? Eu vou já de cara mostrar essa fotinha para vocês aqui. Domínio morfoclimático amazônico. De cara, você precisa entender que ele é o maior domínio do Brasil. É o maior bioma que nós temos no Brasil. E esse domínio morfoclimático, ele não é exclusivo do Brasil. A maioria desse domínio morfoclimático amazônico fica no Brasil, mas ele se estende por outros países, tá? Então ele se estende com o Brasil, são 9 países que nós temos, por exemplo, a floresta amazônica, para você ter ideia, né? Então são muitos países que têm a floresta amazônica ali. Só que a maioria da floresta amazônica, em torno de 65% dela, fica dentro do território brasileiro. E dentro desse território brasileiro, que a gente pode chamar de Amazônia Legal, né? Existem 9 estados que têm a floresta amazônica, tá? Então não fica somente no estado da Amazônia, tá? Nós temos aí Roraima, Rondônia, Amapá, parte de Mato Grosso, enfim, vários estados aí que tem essa floresta amazônica. O que eu posso falar para vocês de característica desse domínio morfoclimático? Como a gente pode observar nessa imagem que vocês estão vendo, uma grande quantidade de água, né? Olha a quantidade de rios aqui, uma grande quantidade de umidade. Então a água ela está presente não somente em forma líquida, mas em forma de vapor também, tá? Nessa floresta aqui, nesse domínio morfoclimático. Outra situação, olha as árvores como são próximas uma das outras, né? As árvores são muito próximas e aí essas árvores costumam ser muito altas, atingindo aí 30 metros de altura, algumas 50 metros de altura, e existem árvores que atingem até mais do que isso, né? Então são árvores muito altas, muito próximas. Professor, por que essas árvores crescem tanto? Essas árvores, por elas estarem muito juntas, quando elas crescem, as folhas, a copa das árvores, começa a tampar o sol não chega lá embaixo. Então as árvores precisam crescer o máximo que elas dão conta para poder tentar chegar lá em cima e pegar nem que seja um pouquinho de raio solar. Existem partes da floresta amazônica que você vai andar durante o dia que parece que já começou a escurecer. Às vezes é meio-dia, o sol está lá em cima, mas o sol não consegue penetrar nas folhas e chegar ali no solo, de tão próxima que são essas árvores, as copas dessas árvores, tá? Então, de característica, a grande quantidade de água em forma líquida e em forma de vapor, a umidade, a altura dessas árvores, são árvores altas, a proximidade dessas árvores. Outra foto que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu selecionei, a gente pode observar o que nessa foto? Olha, além de enormes árvores, nós temos árvores mais baixas ali. É uma vegetação muito densa, de jeito que a gente não consegue passar com facilidade por dentro dela. Além disso, existe uma grande quantidade de animais. E quando eu estou falando de animais, eu estou me falando de animais
vertebrados, invertebrados, então estou falando de insetos, estou falando de cobras, estou falando de aranhas, de peixes, de aves, né, de vários tipos de mamíferos, então uma quantidade muito grande de biodiversidade presente nessa floresta aqui, tá? Nesse domínio morfoclimático. Tá? Então essas são algumas das características desse domínio morfoclimático amazônico, tá bom? Agora eu vou pular um pouquinho para outro domínio morfoclimático. Eu vou pular agora um pouquinho para... Vamos voltar aqui, a gente falou aqui um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o cerrado. E pelo menos na região de Minas que eu moro, não sei vocês, o que predomina é o cerrado. Então vou falar de algo que a gente vivencia, onde a gente mora. Claro, a gente pode morar em uma zona de transição também, que também faz parte aqui, né? E o que é uma zona de transição? Zona de transição é uma zona que vai ter um pouco do cerrado e um pouco de outro bioma também, né? Mas aqui onde eu moro é principalmente o cerrado, tá? E o cerrado, o que eu posso falar do cerrado? O cerrado, as árvores são bem mais baixas do que a da floresta amazônica, enquanto na floresta amazônica as árvores têm 30, 40, 50 metros de altura. Aqui no cerrado, as nossas árvores, elas têm em torno, ficam entre 4 e 6 metros de altura. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, entre 4 e 6 metros de altura. Outra característica, o solo um pouco mais seco do que em relação à floresta amazônica. Claro, nesse bioma, no cerrado, o cerrado também é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Por quê? Porque existem muitas nascentes no subsolo, nos lençóis freáticos, tá? Para você poder começar a entender por aí. Tá vendo que as árvores ficam mais longe uma das outras? Não é tão próxima. E nesse local aqui ainda está bem próximas elas. Mas na maioria dos lugares elas ainda ficam bem mais afastadas do que nós estamos vendo aqui. Essas árvores, além de elas serem bem mais baixas, parece que alguém pegou essa árvore assim, apertou e deu uma torcida nela assim. Porque as árvores do cerrado, elas são normalmente bem mais baixas, parece que alguém retorceu, então o tronco, os galhos delas parece que são retorcidos, que é uma característica de árvore do cerrado, tá? Outra característica que eu quero falar que é muito importante que vocês precisam saber, as raízes das árvores do cerrado são gigantescas, são as maiores. Por que as árvores do cerrado têm as raízes tão grandes? Para ir mais longe buscar água. Tá? O que você precisa entender é que cada árvore, cada vegetação é igual mais ou menos o ser humano. Cada ser humano não é único. Então, cada árvore é única também. Ela precisa se adaptar no lugar que ela está para sobreviver da maneira que ela precisa. Então, cada árvore, umas vão ficar mais altas, outras vão ficar mais baixas e retorcidas, com raízes enormes, que é uma característica dessas árvores. Vou mostrar outra imagem de árvore do cerrado. Eu coloquei, vou até colocar essa fotinha aqui um pouquinho mais pro lado por enquanto. Olha aqui para você ver. Essa árvore do cerrado aqui nem tem outras tão perto. Tem uma pequenininha que está lá na frente, essa aqui ainda está nascendo. Então essa aqui é uma árvore típica do cerrado. Olha os galhos retorcidos para vocês verem. E uma coisa que eu quero contar para vocês, no cerrado tem muita queimada todos os anos. Essa queimada às vezes acontece naturalmente, às vezes acontece por ação do homem, uma ação antrópica, né? E aí eu vou até aumentar essa imagem aqui para vocês poderem ver. Isso aqui é a casca de uma árvore do cerrado. Olha o quanto que ela é grossa, tá vendo? A espessura, a grossura dessa casca. Essa grossura aqui não é à toa não, gente. Ela serve como se fosse uma armadura para proteger as árvores das queimadas. Como assim, professor? No cerrado, essas árvores com casca grossa desse jeito, quando chega a pegar fogo no cerrado, o fogo pega fogo nessa casca, vai queimar a casca, depois essa casca vai cair e vai nascer outra. Vai nascer outra casca no lugar. Enquanto outros tipos de árvore de outros biomas, por exemplo, não vai queimar só a casca, a árvore vai queimar por completo. Então é como se fosse uma defesa natural, uma armadura que esse tipo de árvore aqui, a árvore do cerrado, desenvolveu
justamente para poder se proteger da grande quantidade de queimadas que nós temos no nosso cerrado, tá? Então eu tô falando, explicando aqui as características para que você possa entender esses três domínios morfoclimáticos, que é basicamente o mesmo que biomas, né? As diferenças entre elas. Então, só repetindo, na floresta amazônica, árvores muito altas, muito junta, uma grande quantidade de água em forma líquida, em forma de vapor. As raízes dessas árvores não são tão grandes, tá bom? Porque não precisa ir muito longe para buscar água, né? Olha aqui para você ver uma vegetação muito densa, né? Uma biodiversidade muito grande. Já no cerrado, as árvores são bem menores, galhos e troncos retorcidos, raízes muito grandes, as árvores mais espaçadas, casca muito grossa para elas se protegerem. E agora a gente vai falar um pouquinho de outro domínio morfoclimático, que é o último que aparece aqui, que são os mares de morro. Os mares de morro, pessoal, ele fica principalmente, como nós vimos lá no vídeo anterior, eu vou até voltar no mapinha anterior lá aqui, né? Olha aqui para vocês verem. Hoje nós estamos vendo o domínio morfoclimático amazônico, que foi o primeiro que nós vimos, esse daqui. O segundo que nós acabamos de ver, o cerrado. E agora a gente vai falar um pouquinho desse marronzinho aqui, que são os mares de morro, tá? Que fazem parte, que tem um pouquinho ali da floresta amazônica, da floresta da Mata Atlântica presente nele também, tá? Então a gente falou desse verdinho aqui, desse rosinha e agora vai falar do marronzinho. Vamos lá, vamos ver o que está falando dos mares de morro. O domínio dos mares de morro recebe esse nome em referência à forma arredondada dos topos mais elevados do Planalto e serras do Atlântico do Sul-Sudeste. O que está falando? Você olha assim, parece que dá a sensação que você está vendo um mar, só que é um mar só de morro. É justamente isso mesmo que você está imaginando. E eu vou te mostrar a imagem para você poder entender o que a gente está falando. Olha aí para você ver. Você tem a sensação que está vendo um mar, mas esse mar, a superfície dos morros arredondados. Vem cá, vou te contar um segredinho. Você sabe me dizer se a gente, quando você olha uma montanha, quando você olha um morro, você bateu o olho nele, sabe falar se ele é antigo ou se ele é recente? Vou te ensinar esse segredo, hein? Você olha o topo do morro. Se for um topo arredondado, ele é um morro muito antigo. Provavelmente ele foi feito já no princípio do planeta Terra, tá? Agora, se ele for um morro que for bem pontiagudo, com a ponta bem reta para cima, assim, e aí já é uma formação recente, tá? Então fica a dica para você poder entender um pouquinho aí do que são essas montanhas recentes, formação rochosas mais recentes, mais antigas, tá? E isso daqui, então, é a imagem de mares de morro. E lembrando que os mares de morro, como a gente viu naquela outra formação lá, né, fica próximo ao litoral, que fica próximo à praia. E uma das características que eu posso falar para vocês é que tem a umidade do oceano e do mar, né? O mar evapora água o tempo inteiro devido ao calor, né, dos raios solares ali. E essa água que evapora dos oceanos, quando passa um vento, que a gente chama de massa de ar, né, ela carrega para o continente. Quando chega ali no continente, que eu vou voltar naquele mapinha para poder você entender e visualizar melhor. Quando a água evapora aqui, que chega aqui no continente, na beiradinha, na praia aqui, chove. Então essa região dos mares de morro costuma ter uma vegetação boa também, com uma certa quantidade, uma quantidade relativamente boa de água, tá? Devido à grande umidade que vem do Oceano Atlântico, que é o único oceano que banha o Brasil, tá? Pessoal, eu sei que durante as minhas aulas eu falo muito, mas é porque eu tento explicar da melhor maneira possível, sem ter que ficar só com leitura, sem ficar de uma maneira chata, né? Eu tento fazer de um jeito
que agrade, que vocês entendam de uma maneira fácil. Galera, espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, não sai desse vídeo sem se inscrever no nosso canal e deixar um super like aí pro seu professor Rafael, valeu? Fala que eu tô mandando um abraço pro seu professor, hein? Valeu!